A paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar o assento. Eu quero agradecer ao Senhor Deus por esta tão rica oportunidade de estar fazendo uso da palavra de Deus neste culto de terça-feira. Não vou trazer um ensino, essa missão é do nosso pastor, mas eu quero compartilhar uma palavra com o coração dos irmãos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quero já agradecer ao nosso pastor Cláudio, sua muito digna esposa, pela confiança e pela oportunidade de poder falar na palavra do Senhor. E Deus continue abençoando o Senhor, dando saúde, longevidade, prosperidade a todos os pastores, obreiros que estão na tribuna, que estão trabalhando aí também em toda a igreja. Que Deus abençoe. E você que saiu da sua casa para vir aqui hoje exclusivamente para adorar a Jesus. Jesus disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então o papai está na casa. Capítulo 12 de Atos. Versículo 5, por favor. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Quantos podem dizer amém? O capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos começa no versículo 1, e eu queria que você fosse me acompanhando aí nos versículos. Versículo 1 vai nos informar que a igreja apostólica, ou a igreja do primeiro século, passava por um tempo de perseguição. Essa perseguição, ela foi desencadeada por um homem, no versículo 1, que era o rei Herodes. A Bíblia diz que Herodes, ele estendeu as suas mãos para maltratar os membros da comunidade cristã. É interessante nós analisarmos que este personagem, o Herodes, ele é um personagem histórico. E eu devo informar aos irmãos que Herodes não é nome, Herodes é título. Assim como Faraó também não é nome, Faraó é título. Assim como Césares de Roma também não é nome, é título. Pastor, e quem é esse personagem? Agripa I é o nome desse Herodes. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar pelo menos 4 gerações de Herodes. E nós vamos observar que esta família de Herodes, elas tinham muita coisa em comum. Vamos analisar. O primeiro Herodes que nós encontramos na Escritura é Herodes o Magno, ou Herodes o Grande, que foi o responsável pelo extermínio e assassinato dos meninos em Belém. O segundo Herodes é Antipas, que esteve envolvido no julgamento de Jesus e na execução de João Batista. Depois nós temos Agripa I, que assassinou o apóstolo Tiago. Nós temos Agripa II, que foi também um dos juízes do apóstolo Paulo. E não parou por aí. Esse Herodes, Agripa I, era filho de Aristóbulo, neto de Herodes o Grande. E ele tinha uma irmã chamada Herodias. Herodias, para agradar o seu esposo, entregou a cabeça de João Batista numa bandeja.
Então essa era a família desse camarada. Uma família de pessoas que estavam acostumadas a matar os profetas. Pessoas assassinas, sanguinolentas, que militavam de forma ferrenha contra todos aqueles que professavam a sua fé em Cristo Jesus. Então é como se fosse uma maldição hereditária. Só filho de assassino, neto de assassino, irmã de assassino, matadores de profetas. Então nós entendemos do versículo 1 que esta perseguição ela não era de cunho político, não era de cunho financeiro. Mas eu percebo quando eu leio o capítulo 12 de Atos, à luz do contexto geral do livro de Atos dos Apóstolos, que esta perseguição era uma forma sutil e ardilosa de Herodes paralisar a igreja, neutralizar a pregação do Evangelho. E por que é que eu acredito nisso? Porque os irmãos sabem que no capítulo 2 de Atos, no dia do Pentecostes, houve-se ali o cumprimento de uma das maiores promessas de Deus ao ser humano, que é o derramamento do Espírito. Naquele cenáculo em Jerusalém, haviam 120 pessoas, que há 10 dias estavam orando e esperando a promessa do Pai. De repente, o Espírito Santo desceu sobre eles. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A partir daí, a igreja começou a crescer de forma assustadora. Para os irmãos terem uma ideia, depois de 2 mensagens que Pedro prega após o Pentecostes, quando ele faz o apelo, 8.000 almas aceitam a fé. Então veja que interessante, era um grupo de quase 120 pessoas. Depois de 2 pregações, já eram 8.120 pessoas congregando naquela comunidade. Olha o crescimento, você imagina um culto, 120 membros. Depois de 2 cultos, quantos membros você tem? 8.120. Um crescimento extraordinário. E não parou por aí, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus cooperava com os apóstolos. Eles pregavam, Jesus curava. Eles estendiam as mãos e Deus fazia milagres através da igreja apostólica. Eu não sou calvinista, mas a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que haveriam de se salvar. A igreja estava crescendo. E aí está o motivo desta perseguição. Porque se tem alguém, preste muita atenção nisso, que não suporta ver o progresso, é Satanás. Satanás não suporta ver alguém sendo restaurado. Satanás não suporta ver alguém que quando chegou na igreja, chegou aqui arrastando a chinela. E hoje é um pregador do Evangelho. E hoje é obreiro na casa de Deus. Se tem alguém nesse mundo que milita contra qualquer tipo de felicidade ou de crescimento, é Satanás. E Satanás aqui, ele vai envidar esforços através desse personagem, o Agripa I, o Herodes, com qual objetivo? Impedir a igreja a crescer, fazer com que os apóstolos não pregassem mais o Evangelho. Então preste muita atenção, meus queridos irmãos, que essa perseguição não é de hoje, isso é coisa antiga. Quando nós olhamos, eu gosto muito na transição do livro do Gênesis para o Êxodo. Você conhece a história. José, ele era o governador do Egito. O povo de Israel estava na terra do Egito por causa da fome, então foram lá, José cuidou deles, mas o tempo se passa. E a Bíblia diz que levantou-se sobre o império egípcio um faraó que não conhecia José e nem o Deus de José. E eles começaram a perceber, irmãos, que na terra do Egito, aonde eles olhavam, só havia israelita. Então fica incongruente um negócio desse. Porque, por exemplo, você sai daqui, você vai lá na Bahia. O que é que você espera encontrar lá? Baiano. Imagina você chega lá na Bahia e só encontra paulista. Está errado. E assim estava naquele tempo. O faraó e os egípcios olhavam para a terra do Egito, e a Bíblia diz que eles só viam israelitas. O povo que procria, é o tal de israelita. Aí alguém chega para Faraó e diz assim: ó Faraó, se eu fosse o senhor, eu abri o olho com esse povo, eles crescem demais. Pode ser que amanhã
eles se ajuntem e tomem essa terra da gente. Antes que isso aconteça, e aí você conhece a história, o que é que Faraó faz? Impõe um jugo de escravidão. E por 430 anos agora, o povo de Israel vai viver oprimido na terra do Egito, como escravos, trabalhando diuturnamente para construir as cidades celeiros, Pitom e Ramsés, amassando barro e debaixo de chicotada. Aquele povo era humilhado, aquele povo era pisoteado. Mas olha o que a Bíblia diz, que quanto mais, isso aqui é para você dar um glória, quanto mais Faraó pisava, mais o povo crescia. Quanto mais chicotada eles levavam, mais forte eles ficavam. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, ele usa a perseguição na tentativa de paralisar a igreja. Mas eu tenho uma palavra para você dar um glória. A igreja tem um segredo, a bênção de Deus está com ela. E quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais a igreja é massacrada, mais ela cresce. Quem acredita nisso e pode glorificar ao nome poderoso de Jesus? Você pode ler a Bíblia, você pode ler alguns livros da história da igreja, Eusébio de Cesareia, os mártires do Coliseu e outros livros, e você vai observar que os maiores avivamentos da história aconteceram em tempo de perseguição. E é até engraçado o que eu vou dizer, mas eu vou liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Crente é igual omelete, quanto mais apanha, mais ele cresce. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida. Quem sabe você está aqui essa noite e Satanás está tentando perseguir você, Satanás está se levantando de alguma forma contra a sua vida, mas Deus está dizendo: quanto mais Satanás perseguir você, mas Deus vai te exaltar, mas Deus vai te honrar. Quem acredita nisso e pode glorificar ao Senhor? Versículo 2: a perseguição torna-se intensa, e a Bíblia diz que Tiago, oh glória, Tiago era filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos originais de Jesus, perdeu a sua cabeça a fio da espada. Os irmãos estão entendendo isso? Herodes não estava brincando de matar, ele estava matando. E nessa ocasião, Tiago perdeu a sua cabeça por causa do Evangelho. Versículos como esse nos fazem chorar, mas também nos fazem refletir sobre a soberania de Deus. Por quê? Porque a uns Deus livra, a outros Deus recolhe. Nesse mesmo capítulo 12, Pedro vai ser livre, vai receber o livramento. Mas Deus não quis livrar Tiago, Deus quis recolhê-lo. E quem é que pode contender o agir de Deus? O apóstolo Paulo em Romanos, ele usa uma linguagem metafórica, falando sobre o oleiro, o vaso e também o barro e toda aquela coisa. E ele diz: porventura pode o barro dizer ao oleiro o que o oleiro deve fazer? Quem somos nós para questionar a Deus? O que é que nós temos que entender? Que Deus é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite, bendito seja o nome de Jesus. Tiago morreu, versículo 3. Se puder pôr no telão isso aí, vai ficar bom. Olha o versículo 3, esse versículo aqui me deixa chateado. Vamos ler. E, vírgula, vendo, quem viu? Herodes. O que é que Herodes viu? Que isso? Isso o quê? O fato dele ter matado Tiago agradou aos judeus. Isso aqui mexe comigo. Preste muita atenção no texto. A Bíblia diz que Herodes percebeu que o fato dele matar Tiago não trouxe retaliação para ele. Pelo contrário, trouxe aplauso. A Bíblia diz que os judeus gostaram. A expressão no grego ali é justamente essa: festejaram. Interessante que Tiago era o que, irmãos? Judeu. E quem foi que aplaudiu? Judeus. Os seus consanguíneos. Eu penso que eles deveriam chegar no Herodes e dizer assim: ô meu amigo, não faz isso não.
é nosso irmão, é da nossa igreja, obreiro do nosso ministério. Você vai ficar matando ele? Para com isso. Mas não foi isso que aconteceu. Os seus próprios irmãos de sangue. Oh, Herodes, parabéns. Vamos traduzir para os dias de hoje. Se fosse hoje, Herodes matou Tiago e a rede social dele foi lá nas alturas. Herodes matou Tiago e milhares de seguidores foram atrás dele, porque ele ficou famoso, porque matou Tiago. E por que que o meu coração se entristece quando eu leio esse versículo? Primeiro, todos nós aqui somos depravados totalmente. Nós nascemos no estado pecaminoso que herdamos de Adão. Aqui não tem ninguém perfeito. Todo mundo aqui erra. Todos nós aqui temos as nossas limitações. Agora o que não pode é eu aplaudir quando um irmão meu cai. O que eu não posso fazer é gostar quando um irmão meu escorrega. E é triste eu dizer isso, que quem aplaude os nossos deslizes não são filisteus, não são macumbeiros, não são feiticeiros, são os próprios cristãos. Tem gente que anda com a gente, mas não é da gente. Tem gente que vai na casa da gente, não é para saber se a gente está bem ou ruim, não. É para ver as nossas mazelas, esperando o momento do deslize para dizer: eu não falei. Isso está nítido quando nós ligamos, por exemplo, a internet. Você jamais vai ver, irmãos, alguém de uma outra religião falando mal de alguém da sua religião, mas você vê cristão falando de cristão, fazendo canal no YouTube para ficar fazendo chocarrice com pentecostalismo, falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal de culto, falando mal de língua estranha. E o pior é que quem dá ibope para essa gente são os crentes. Mas olha o que diz o texto aí: vendo que isso agradou os judeus, o que Herodes fez? Vírgula. Continuou. Herodes falou: vou continuar. Então nós entendemos o seguinte: por que Herodes continuou matando ou perseguindo? Porque tinha gente gostando. Se não tivesse aplauso, ele ia parar. Se não tivesse gente para dar ibope para ele, ele iria parar. Mas ele disse: esse povo é desunido, eu estou matando eles e eles estão me aplaudindo. O que eu vou fazer? Vou continuar. Que essa síndrome de Herodes seja repreendido do nosso meio. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Eu quero declarar nessa noite que o espírito de Herodes está sendo repreendido da sua vida, em nome de Jesus. Agora, irmãos, Herodes, ele vai estabelecer uma próxima vítima. E qual era a próxima vítima? O apóstolo Pedro. Pedrão vai ser o próximo. Herodes disse: está muito fácil matar crente. Eu estou matando crente, estou bombando, estou... Agora, quem que eu vou pegar? Pedro. Aí Herodes, irmão, vai elaborar um plano para matar o apóstolo Pedro. E aqui começa a história, preste muita atenção. Você sabe que Deus tem um plano na sua vida, sim ou não? Só que o diabo também tem planos também contra a sua vida. Então na sua vida existem dois decretos. Tem um decreto de Deus e um decreto do maligno. Deus tem planos e o diabo também tem os deles. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Na sua vida, o que sobrepõe, o que prevalece, não é o decreto de Satanás, mas é o decreto de Deus. Eu quero liberar uma palavra para você, que toda a obra do diabo contra a sua vida está sendo desmantelada nessa noite, porque a Bíblia diz que a unção de Deus despedaça todo jugo. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Ele diz: eu vou matar Pedro. Aí começa a história. O que diz no final do versículo 3? Olha, preste muita atenção. Herodes falou: vou matar Tiago, e matou. Quando chega na hora de matar Pedro, o que diz no final do versículo 3? Posso tomar essa água, pastor? É minha? Eram os dias dos pães ázimos, que é pão sem fermento. Uma festa que era precedida pelo Pessar, festa da Páscoa,
Uma festa que durava 7 dias. Quantos dias? E aí, pastor, preste muita atenção, irmão. Deixa eu dizer uma palavra para você. Quando Deus quer abençoar alguém, até no calendário Ele mexe. Pastor, qual é o mistério desse? Por isso que eu gosto da Bíblia, por causa dos detalhes. O que tem a ver a festa dos pães asmos? Havia uma lei entre os judeus que era proibido que houvesse pena de morte em tempo de festa religiosa. A festa dos pães asmos, que era precedida pela Páscoa, era uma festa muito importante. Ou seja, pela lei, Herodes não podia matar ninguém. Alguém chega para Herodes e diz: Herodes, sinto muito, você não pode matar Pedro. Por quê? Páscoa. Alguém diz assim: esse camarada é muito sortudo. Tiago não teve essa sorte. Agora eu vou matar Pedro. Então, teoricamente, acompanha meu raciocínio. Pedro ganha 7 dias de vida. Era o tempo que Deus precisava. Alguém olhava e dizia assim: Pedro é muito sortudo. Você sabe, irmãos, que tem gente que olha para nós. Tem gente que olha para você, para o carro que você anda, para o emprego que você tem, para a família abençoada que Jesus te deu, e diz assim: ai, que sorte. Porque o invejoso, irmão, quando ele não consegue adquirir as coisas, ele olha para os outros e diz: é sorte. Ele olha para a irmã e diz assim: ai, para quê? Vem com uma roupa dessa no culto de terça-feira. A irmã comprou e pagou, ela pode usar a roupa que ela quiser. Ai, meu Deus, mas para que usar um terno desse? O irmão comprou, pagou, trabalhou, é dele, ele usa que dia que ele quiser. Agora o invejoso é triste, irmão, porque ele olha para os outros: ai, para que isso? Mas para que aquilo? O invejoso é assim, e tudo é sorte para eles. Você não tem mérito de nada, tudo é coincidência e tudo é sorte. Mas eu vou dizer uma coisa: na vida do cristão não existe sorte. O que é que existe? Planos e propósitos de Deus. E foi o patriarca Jó que disse: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Eu vou dizer, alguém olha para você e diz: que sorte pelo teu carro, que sorte pela tua casa, que sorte pela tua família. Está sentado lá no púlpito, que sorte, que coincidência. Nada, meu irmão. A tua casa foi Deus que te deu, tua família foi Deus que te deu, o ministério foi Deus que te deu. Tudo que você tem é plano de Deus para a tua vida. Quem acredita nisso e pode adorar o nome poderoso de Jesus. Na sua vida não existe sorte, existe plano de Deus. Mas Herodes não desiste, versículo 4. Ele diz: eu não posso matar, mas eu posso prender. Qual era o plano de Herodes? Eu vou prender esse camarada, quando passar os 7 dias da festa, eu arranco a cabeça dele. Aí vamos lá, versículo 4. Pegaram Pedro e o encerraram dentro de uma prisão, cadeia. E qual foi o crime que Pedro cometeu, minha gente? Nenhum. Estava sendo preso porque pregou fielmente o evangelho de Jesus Cristo. E sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer fazer algo de Deus e quer flores. Jesus nunca prometeu flores no ministério. Pedro ganhou uma prisão, não parou por aí. A Bíblia diz que Pedro foi entregue a uma escolta de 4 quaternos de soldados. Ou seja, um quaterno é um grupo de 4 soldados. Então você tem 4 grupos de 4 soldados. E 4 vezes 4, 16. Olha o perigo, irmãos. Parece que Pedro era uma ameaça para Herodes. E era mesmo. Para Herodes não, mas para Satanás. Satanás diz: eu não posso incomodar com esse camarada não, porque esse aí é prejuízo. Esse aí 2 vezes que abriu a boca levou 8 mil. Então esse aí eu preciso... Herodes chama 16 soldados e diz assim: ó, é o Big Brother, né, irmão, sendo estabelecido. Ó, fiquem de olho nesse camarada. Não deixe ele respirar. Fica de olho nele. 16 soldados, pelo amor de Deus. Parou por aí? Coloca o versículo 6 para mim, não sei se dá. Olha o versículo 6. A Bíblia diz que Pedro estava preso
sendo vigiado por 16 soldados. Dos 16 soldados, a Bíblia diz que 2 estavam algemados com Pedro dentro da cela, mãos e pés, mão direita e esquerda. Ó, ele tinha um soldado algemado aqui e um soldado algemado aqui, ó, mãos e pés. Agora vamos imaginar, dentro de uma cela, mãos e pés aqui, imagina Pedro andando assim, ó. 2 soldados aqui, e os outros 14 fazendo turnos, vigiando Pedro diuturnamente. E aí eu lhe faço uma pergunta: tinha como Pedro escapar dessa? Humanamente falando, seja sincero. De maneira nenhuma. Não é um incrível Hulk? Como é que você escapa de uma situação dessa? De maneira nenhuma. Eu queria que você repetisse comigo assim, ó. A situação de Pedro chegou no campo das impossibilidades. E aí eu me utilizo de uma maiêutica socrática, uma pergunta que você só medita. E a pergunta é essa: o que fazer quando não há o que fazer? Olha a situação de Pedro. Agora vamos lançar luz da interpretação em Herodes. Imagina Herodes durante os 7 dias amolando a foice, dizendo: esse aqui vai, já tem destino. Imagina alguém chegando para ele dizendo: ô chefe, estou vendo o senhor alisando essa peixeira a semana toda, isso aqui é para arrancar a cabeça de Pedro. Imagina Herodes olhando para Pedro, pastores, e dizendo assim, ó: ninguém tira Pedro da minha mão. Mas lá no céu, Jeová olhava para Herodes e dizia: esse versículo não é para você não, hein? Esse versículo diz respeito a mim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e não você. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos e não das tuas. Porque quando eu opero, quem pode impedir? Glória a Deus. Herodes olhava para Pedro e dizia: fim da linha, está numa emboscada. Mas lá no céu Jeová olhava e dizia: quem está na emboscada é você, rapaz. Você nem sabe o fim que te aguarda. Você lembra, irmãos, quando o povo de Israel sai do Egito, que Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó vai atrás deles, e a Bíblia diz que eles chegam no momento ali, ó, diante do Mar Vermelho, lado esquerdo e direito montanhas, atrás vem vindo Faraó. O povo começa a reclamar, dizer: Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui, agora eles estão atrás da gente, nós vamos morrer aqui. E o que Faraó dizia? Estão numa emboscada. E Deus lá no céu estava olhando, dizendo assim, ó: chega mais perto, porque quem está na emboscada é você. Aleluia. Herodes olhava para Pedro e por antecipação já estava comemorando a morte de mais um servo de Deus. Mas quem ri por último ri melhor. Deixa eu dizer uma palavra de Deus para você, meu irmão. Quem sabe o inimigo olha para você e diz: eu vou destruir sua família, você não vai ser ninguém. Quantas vezes você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Mas o plano que Deus tem para você, meu irmão, é um plano de vitória, é um plano de bênção. Eu quero declarar sobre a tua vida que nenhuma palavra do diabo contra a tua vida vai paralisar você. A obra de Deus na tua vida vai continuar, queira Satanás ou não. O nome de Jesus vai ser glorificado. Quem acredita nisso e pode adorar o Senhor? Agora, vamos lançar a luz da interpretação em Pedro. Todo crente, pastor Cláudio, quando ele entra numa provação no começo, ele entra todo pentecostal. Eu imagino Pedro no primeiro dia na cadeia, tranquilo. Jeová vai bradar do céu e todo mundo entra assim, irmão. No começo de uma provação a gente entra: não, eu vou orar, eu vou buscar e a vitória. Passa o primeiro dia, o céu travado, nenhuma resposta. Segundo dia, Pedro está dizendo: não, Deus não falou ontem, mas vai falar hoje. Passou o segundo dia, nada. Chega no terceiro dia, Pedro, imagina que ele já está começando a ficar preocupado. E ele já começa a olhar na escritura, tentando buscar um subterfúgio para ele. Eu imagino ele: Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então hoje é o terceiro dia, hoje Deus vai bradar na minha vida. Passou o terceiro dia, nada. Chega no quarto dia, ele diz: e agora? Já sei, Lázaro morreu, mas no quarto dia Jesus ressuscitou. Então ainda hoje Deus pode fazer. Passou 4 dias, nada. Passou 5 dias, nada. Passou 6 dias, nada. Chega o 7º dia, Pedro vai deitar e vai dormir. E sabe o pior, irmãos? Havia um decreto de morte. Vamos lá. Decreto de morte.
Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já sentiu a morte perto de você. Você já passou por isso? Pastor, eu já tive momentos de angústia tão grande na minha vida, a ponto de eu ligar para minha esposa e falar assim: eu estou sentindo que eu vou morrer logo. Uma angústia que brota no coração. Nem todo mundo passa por isso, mas talvez você já passou. Um sentimento assim, ó, eu vou morrer. Parece que alguma coisa te persegue. Pior, vamos lá, prisão. O que é uma prisão? Delimitação de espaço, ausência de liberdade. É você fazer e não sair do lugar. Você já teve essa sensação? De fazer, de correr, de buscar, e parece que tudo que você faz é inútil. Olha a situação de Pedro. Talvez você está nessa situação aqui e não percebeu. E você está dizendo assim: Senhor, nada dá certo. Tudo que eu pego para fazer parece que dá errado. Eu estou como que patinando no gelo. Esse sentimento de morte, as portas todas travadas, é o campo das impossibilidades. E você olha para um lado e não tem recurso, olha para o outro e não tem recurso. Aí você faz igual o Pedro: quer saber de uma coisa? Eu vou deitar e vou dormir, porque para mim já não tem mais o que fazer. E talvez é exatamente assim que você está essa noite, precisando de um socorro de Deus. E pior do que tudo isso, é você estar pressionado pelo tempo, porque já era o 7º dia, o dia da execução, e Deus estava em silêncio. É o que nós chamamos na teologia de teodiceia. Abacuque passou por isso, quando ele diz: Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não me escutarás? Não é falta de oração. Imagina o Pedro olhando para o céu dizendo: Senhor, aonde que eu errei? Será que eu falei no dízimo? Será que eu falei mal de alguém? Me perdoa, Senhor. E Pedro agora está lá, irmão, dormindo entre 2 soldados. O cenário já estava todo montado, mas eu quero falar sobre algo aqui para a gente orar. Versículo 5. Olha o versículo 5. Enquanto Pedro estava na prisão, dormindo, já era o 7º dia, pressionado pelo tempo. Senhor, se o Senhor não agir hoje, amanhã eu não sei o que vai ser de mim. Se eu não pagar hoje, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Pedro estava desse jeito. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, em um outro ambiente, havia uma igreja reunida. Aleluia. Enquanto Pedro estava dormindo, um decreto de morte, as portas todas fechadas, a igreja estava de joelho, clamando ao Senhor. Aleluia. Tinha nada a ver, irmão, o ambiente. Pedro estava preso, a igreja estava num outro lugar, mas a igreja entendeu que não existe vitória sem oração. A igreja entendeu, pastor Cláudio, que a oração ainda funciona. A igreja entendeu que não adianta você ir no Google e buscar uma fórmula mágica para viver uma vida de vitória. Não existe fórmula mágica. O que existe é a oração. Quando a igreja ora, o céu se abre. Quando a igreja ora, a mão de Deus se movimenta. Quando a igreja ora, Deus se levanta para agir em nosso favor. Será que você pode adorar Jesus por isso? O que fazer quando não há o que fazer? Ora! E não foi qualquer oração, fazia. O verbo fazer aqui está conjugado no gerúndio. Um verbo conjugado no gerúndio, ele dá a ideia de continuidade. E depois do verbo nós temos a palavra contínua. Não foi apenas uma oração. Porque talvez você pergunte: pastor, mas eu já estou orando, e até quando eu vou orar? Até Deus responder. Aleluia. Não para de orar, pastor, mas eu estou angustiada. Não, redobre a oração. A oração funciona. Agora sabe o que eu aprendo aqui? Algumas coisas aqui nesse versículo. Eu aprendo que oração
não é um solilóquio, porque tem muita gente que não sabe o que é oração. Oração não é monólogo, eu não sou um doido falando com parede. Oração é um diálogo, não tem segredo. Você conversou com alguém hoje? Conversou? Você esteve em oração com essa pessoa. Você fala, fica quieto, o outro fala, você escuta, vai trocando informações, isso é oração. Agora tem gente que diz: pastor, eu não sei orar. E aí eu até entendo por que muita gente não sabe orar, porque funciona assim: a religião é ótima, mas a religiosidade não. O excesso de religião. Por quê? Porque a religiosidade transformou a oração num amuleto mágico. Transformaram a oração em um ritual religioso. E por que alguém diz assim: eu não sei orar? Porque tem gente que pensa que a oração é aquela coisa mecanizada. Às vezes você chega para orar num lugar e tem alguém que está lá orando em voz alta, e dá até vergonha de você orar. A pessoa: Senhor meu Deus e meu Pai, de acordo com a tua palavra. Aí você diz: meu Deus, eu não sei orar desse jeito. Aí a irmãzinha chega e diz: meu Deus, eu não sei orar assim. Mas isso, ou só isso, não é oração. Isso é oração? É, mas não é só isso. Uma moça, uma senhora, estou falando sobre oração. Ela estava com a sua filha em casa, doente. Ela já tinha dado todo tipo de remédio e a menina não sarava. E ela disse: eu vou levar a menina para o hospital. E alguma coisa falou para ela assim: ó, hoje tem ensaio do circo de oração, vai para a igreja. Ela disse: não, eu tá maluca, eu levo a igreja. Vai para a igreja. A mulher deixou a menina em casa, pastor Cláudio, doente. Ele falou: filha, a mamãe já volta. Onde você vai? Vou na igreja. E foi. A mulher muito simples, sem conhecimento teológico, sem ritual nenhum, desprovida de qualquer sentimento ou de pretensão. Quando acaba o ensaio, ela chega no pastor e diz: pastor, eu estou angustiada. Por quê, minha irmã? Eu estou aqui, mas a minha filha está lá em casa, eu estou preocupado, minha filha está muito ruim, eu estou achando que ela vai padecer. E o pastor respondeu para ela o que talvez todos nós como pastores também diríamos: vai orar, irmã. A irmã disse: mas eu não sei orar. Aí o pastor falou: meu Deus, como assim você não sabe orar? Aí ele ficou buscando a sabedoria de Deus e ele falou: irmã, faz o seguinte, a irmã vai lá no banquinho ali, dobra o seu joelho, e você vai repetir o que eu vou falar para você. Você vai dizer assim: Senhor, minha filha está doente, mas eu creio que o Senhor tem poder para curá-la. Então eu peço em nome de Jesus, não se esqueça, usa o nome de Jesus, e cura minha filha em nome de Jesus, amém. A irmã regalou um olho desse tamanho e disse: é só isso? Vai lá, ora minha filha em nome de Jesus, tem que usar o nome de Jesus, amém? É só isso, pastor, só isso. A irmã ficou toda alegre. E ela foi lá, pastor Cláudio, no banquinho e dobrou o joelho. Aí ela começou, irmão, já começou a enfeitar o pavão, né? Era só para falar aquilo lá que o pastor mandou. Aí ela já começou: olha, senhora, eu estou morrendo de vergonha, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou falar. O senhor sabe que eu estou aqui, eu estou angustiada. Já dei todo tipo de remédio. Era só para repetir o que o pastor tinha mandado. A irmã já começou a enfeitar. E o senhor sabe que eu estou aqui agoniada. E eu estou muito preocupado, eu não sei o que vai ser da minha filha. Então é o seguinte, eu queria que o senhor fosse na minha casa e orasse pela minha filha e curasse ela daquela enfermidade, porque eu sei que o senhor pode. Só que tem uma coisa, assim, olha a cabeça da irmã. Só que tem uma coisa, Senhor, quando eu saí de casa, eu fechei a porta da sala e coloquei a chave debaixo do tapete vermelho. Aí eu saí da minha casa, tem uma cerquinha de madeira, e eu passei um arame e fechei. Eu quero que o senhor faça o seguinte: quando o senhor chegar em casa, o senhor tira o arame que está na cerca de madeira, o senhor pega a chave que está debaixo do tapete. Olha a oração dessa irmã.
O senhor pega a chave que está debaixo do tapete vermelho, abre a porta e entra. Só não repare na bagunça, porque eu estava cuidando da minha filha e não deu tempo de fazer nada. O senhor vai lá no quarto da minha filha, coloca a mão na cabeça dela e manda aquela doença embora. Eu só quero te pedir uma coisa: quando o senhor for embora, deixa tudo do jeito que estava, porque senão eu vou chegar na minha casa e vou ficar perdido. Em nome de Jesus, amém. Aí eu te pergunto, você acha que Deus ouviu um negócio desse? Ouviu. Teve gente que falou que não, mas ele ouviu. Sabe por quê? Porque a oração que Deus ouve não é a que sai da boca. Aleluia. Porque às vezes a gente chega todo bonitinho diante de Deus. Oh Senhor, meu Deus, cheio de postura, cheio de... mas não passa de lata vazia. Jesus censurava os escribas e fariseus, chamando eles de hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Vem do grego upokrites, que significa artista de palco. Porque os doutores da lei gostavam de usar um talite comprido, rastando o chão para mostrar ortodoxia. Eles gostavam de dar esmola, de orar alto na sinagoga para se aparecer. Eles tinham performance, mas não tinham essência. Eles tinham o remeleixo, mas não tinha paixão, não tinha amor. Eles tinham a cara de piedade, mas o coração e a boca vazias. E eu vou dizer uma coisa: Deus está cansado de ritual. Deus quer coração. Coloque o teu coração no altar. Coloque o teu coração na oração, e você vai ver que a mão de Deus vai agir a teu favor. A irmã foi embora, pastor Cláudio. Quando ela chega em casa, que ela entra para dentro, a filha dela está pulando. Ela diz: filha, o que aconteceu? E a menina responde: mamãe, não foi a senhora que mandou aquele homem de branco vir aqui em casa? Conta melhor para mim, minha filha. Disse: então senta que eu vou contar. E ela disse: mamãe, eu estava aqui na minha cama chorando, a febre alta, e eu preocupado, e de repente alguém tirou o arame da cerca de madeira, pegou a chave que estava debaixo do tapete vermelho, abriu a porta e entrou aqui no quarto onde eu estava. E aquele ser me disse: a tua mãe me mandou aqui, e diga para tua mãe ficar tranquila, que eu não vim aqui para reparar na bagunça, eu vim aqui para mandar a tua doença embora. Mamãe, aquele homem colocou a mão na minha cabeça, a minha enfermidade foi embora na hora. E aquele homem bateu no meu ombro e disse: fala para tua mãe que eu estou indo embora, mas eu vou deixar tudo do jeito que estava, porque Deus responde a oração. Quantos entendem isso? Você pode adorar Deus por um minuto? Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, mas Deus está dizendo: eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo a tua oração. Eu vou profetizar para você aumentar o volume do glória. Deus está respondendo o teu clamor nessa noite, seja ele qual for. A mão de Deus está operando na sua vida. Outro dia eu termino esse texto. Pastor, a oração funciona? Funciona. Tem um livro que eu li, pastor Cláudio, do Luciano Subirá. E esse livro se chama Até que Nada Mais Importe. E nesse livro Luciano Subirá conta que ele estava no melhor momento da vida dele. Ele tinha feito 40 dias de jejum e orando como ele nunca orou na vida dele. Então ele estava se sentindo o máximo. Ele disse: eu nunca orei tanto e nunca jejuei tanto. E o Espírito de Deus falou assim: Luciano, você está orando muito pouco. Ele disse: o quê? 4 horas de oração por dia, 40 dias de jejum e oração, e eu estou orando pouco. O que é que eu tenho que fazer para orar então? Sabe o que o Espírito de Deus diz para ele? Você não está orando para se relacionar comigo, você está orando para quebrar os seus recordes. Você não está orando porque você me ama, você está orando para cumprir com a tua cartilha religiosa. Você não está orando porque você tem paixão e quer falar comigo, você está orando para mostrar espiritualidade. Aí ele falou: Senhor, mas até
que ponto eu tenho que orar para ser aceito? E Deus falou para ele: até que nada mais importe. No dia que você orar, o Espírito de Deus falou para ele, e tudo ao teu redor perdeu o significado, aí a tua oração está sendo boa e sincera. E sabe de uma coisa, e eu finalizo aqui para a gente orar? 99, não vou generalizar, mas 99,9999% de todos que estão aqui são resposta da oração de alguém. Alguém orou para você estar nessa cadeira. Você pode ficar de pé, por favor? Será que o Ministério de Louvor também pode? O pastor Cláudio aqui me deu essa autorização. Você se lembra? Quanto trabalho você já deu para o teu pai, para a tua mãe? Mas a tua mãe estava lá: Senhor, visita meu filho, tem misericórdia. Você estava lá, irmão, bebendo, fazendo coisas que não convém falar aqui. A vovozinha lá, sabe aquela senhorinha do coque? Senhor, visita meu neto. Na escola dominical, no domingo de manhã, alguém estava de joelho orando. E hoje você está sentado aqui. Alguém orou para você estar aqui. E depois você lê o texto na sua casa, a igreja ora. Deus manda um anjo e tira Pedro daquela prisão. Então nós vamos praticar a mensagem agora. Escute uma coisa: não existe nada que não possa ser resolvido por meio da oração, nada. Você vai orar aqui hoje, eu creio que amanhã já vai haver uma resposta de Deus na sua vida. Oramaia, Shuramacala Mahaia. Eu quero fazer um desafio com você. Pastor, e qual é o desafio? Quantos acreditam que 2023 vai ser o ano da bênção? Levante a mão, deixa eu ver quem levantou a mão. Você crê? Quantos acreditam que através da oração Deus pode mudar o nosso cativeiro? Diga amém. Você que disse amém, vem aqui na frente do altar. Deixa eu orar por você agora. Sai do seu lugar, vem aqui. Ih, ai, ai, tem gente que disse amém e não veio. Venha, deixa eu abençoar a sua vida aqui junto com os pastores. Pastor Cláudio, se o senhor me permitir, me ajudar aí os obreiros para orar por imposição de mãos. Se não quero mexer com eles não, misericórdia. Mas vem aqui, venha, se aproxima. Pastor, estou desempregado, estou enfermo. Mais uma vez eu repito, não existe nada que não possa ser resolvido através da oração. Através da oração Jesus cura. Através da oração Jesus abre porta. Através da oração Deus assina documento. Através da oração Deus faz o impossível acontecer. Fecha os olhos. Eu vou orar e o ministério vai louvar aqui. Se os pastores que puderem me ajudar na imposição de mãos, fecha os olhos com muita fé. Pastor, estou sem força para orar, chora. Pastor, estou sem força para orar, geme. Mas abra seu coração e deposita teu coração no altar. Pai amado, eu peço, aonde há um coração contrito e quebrantado, aonde há, Senhor, alguém que entende o poder da oração, eu peço a Deus que enquanto os teus filhos louvam o teu nome, o Senhor desce com renovo, o Senhor desce com a cura, desce com o milagre, com a resposta. Em nome de Jesus, vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai recebendo agora. Pode orar, meus pastores, por favor. Oh, aleluia. Que tudo pode. Sinta a presença dele agora. Nenhum dos seus planos. Sinta a presença dele agora, em nome de Jesus. Abençoando e dando vitória. A vontade é dando saúde, renovando a força. E a minha Que a tua palavra vida em diz em Isaías 40, 31, que esperam no Senhor renovarão a sua força. seus O Senhor Deus te renova hoje. Ele diz, como ele disse para Elias: levanta, coma e beba, porque longa é a tua caminhada, diz o Senhor. Abre a boca e vai adorando, vai exaltando o Senhor. Oh glória, vai tocando Jesus. Recebe o renovo agora. Olha o renovo. Os planos de Deus. Recebe fogo na tua alma. Ninguém
Seja tocado agora. Soprar, a terra pode se abalar. Recebe o renovo agora. Seja tomado pelo Espírito Santo agora. Recebe fogo na tua alma agora. Derrama fogo, Jesus, derrama do teu poder agora. Vai curando, vai libertando, vai quebrando cadeias, vai operando, Senhor, naquilo que é impossível para a medicina. Vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai. Nenhum dos seus planos. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora, Deus quebra laço na tua vida hoje. Enquanto você adora, Jesus mexe no teu coração. Em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento